Quinta-feira e o Gazeta Esportiva começa falando da derrota do São Paulo ontem. Prazer, Fernando Diniz. Para o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, com o gol sofrido em cada tempo, o time de Diego Aguirre bem que tentou reagir, mas não conseguiu buscar um empate na Arena da Baixada. Confira aí os gols da partida. Jogando no gramado sintético da Arena da Baixada, o Atlético Paranaense fez o primeiro para cima do São Paulo, com Pablo batendo cruzado. No segundo tempo, depois da batida de escanteio, o Paulo André deu uma de centroavante e aumentou a vantagem do Furacão. 3 minutos mais tarde, o colombiano Trellis completou o cruzamento de Reinaldo e definiu o resultado em Curitiba. Atlético 2, São Paulo 1. Una derrota que no esperábamos, pero bueno, yo también vi que el time por momentos tuvo personalidad para jugar, controló, no final estuvimos muy perto de hacer el segundo gol, entonces estamos ahí en camino de mejorar el time. No sabemos que estos son juegos de 180 minutos, que vamos perdiendo por un gol, más tenemos el juego en casa y tenemos que acreditar que es posible conseguir una victoria y clasificar, que es el gran objetivo que tenemos. Bom, boa noite, Michele, boa noite, Helena, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A minha expectativa ontem, eu dizia aqui no Gazeta Esportiva, era de um jogo movimentado, né? Principalmente em função do que nós vimos na primeira partida da decisão entre Corinthians e Palmeiras. E foi isso que a gente viu. Vimos também o quê? Que o Atlético Paranaense, até por estar dedicado apenas a outras competições, excluindo o campeonato regional, no caso o campeonato paranaense, e fez muito mais treinamento, jogou menos, teve muito mais tempo para entender o que quer o Fernando Diniz. A gente viu dentro de campo, eu particularmente vi assim, que o Atlético sabia exatamente o que ia fazer, era uma equipe mais coordenada nas suas funções táticas, né? E com aquela proposta que a gente sabe de futebol ofensivo, e acabou pagando o preço de sofrer quando já tinha 2-0, tentava o terceiro gol, mas acabou levando o gol do São Paulo, que deixa para o jogo da volta a situação um pouco mais equilibrada. E diferentemente do Atlético, a gente viu, e aí, é claro, não é que é culpa do Aguirre ou não, é a circunstância. O Aguirre chegou, acompanhou um jogo da tribuna e depois colocou o bumbum no banco e já teve que comandar os jogos contra Corinthians, e agora já tem Copa do Brasil, pouco tempo para trabalhar. A gente ainda vê um São Paulo tentando se organizar. Então venceu ontem o time mais organizado. Mas, de qualquer forma, nessa organização do Atlético Paranaense, ele sofre um gol do Trellis, não é? E fica 2-1 para o jogo da volta, o São Paulo ainda com possibilidade. Mas o São Paulo terá que melhorar muito. É verdade que há uma distância um tanto quanto grande para o jogo da volta, não teremos ainda o confronto na próxima semana, e quem sabe até lá o São Paulo possa estar numa melhor situação. É um início de trabalho, Helena, o São Paulo tem a crescer. Eu entendi que o Aguirre começa arrumando a cozinha, né? Arrumou um pouco o sistema defensivo, mas tem muito a fazer no time do São Paulo. Passo que o Atlético jogou apenas, onde foi a 5ª partida na temporada, foi um time mais organizado e mereceu a vitória. Boa noite, Helena. Boa noite. Bom, esse negócio de botar 3 zagueiros, que é o que parece que está encantando o treinador, provavelmente deve ter o Lugano ali no ouvido dele, porque o Lugano jogava mesmo só com mais 2 zagueiros. Ele nunca foi um zagueiro de jogar no mano a mano, não tinha técnica para isso, era um jogador esforçado, mas que precisava do apoio de mais 2 zagueiros. E o torcedor, mais incauto, há de estar pensando, poxa, mas o São Paulo ganhou as últimas conquistas do São Paulo, foi com 3 zagueiros, no tempo do Muricy. Bom, há um detalhe, naquele tempo todos jogavam com 3 zagueiros. Era a moda, né, vigente na época no Brasil, já atrasado, como tudo que chega no Brasil é atrasado, né? O que se implanta aqui é o que já foi abandonado no resto do mundo há muito tempo. Então agora ele está aí tentando resgatar esse sistema. Com isso perde um jogador de meio de campo, sobretudo porque com Jusilei e Petros, ainda mais, são 5 zagueiros na verdade, não são 3.
mais o Militão de lateral direito, 6 zagueiros, mais de meio time. Bom, não sei como é que ele vai armar isso. E, por outro lado, a gente observa que o São Paulo está fechando as portas para os seus meninos. Acaba de contratar o Carneiro, que é o colombiano, já tem o Trellis, o Brenner fica a ver navios. Quer dizer, o menino que já estava indo muito bem, que tinha sido lançado pelo Dorival Júnior, ele não vai ter mais chance. Vão acabar emprestando esse rapaz para um time aí do interior, para um time de outro estado e tal. E o Lucas Fernandes, por exemplo, deixa de ter a chance que foi muito bem todas as vezes que entrou, porque ali no meio de campo já tem o Cueva, já tem o Diego Souza, que não acertou, o Nenê, enfim, tem um monte lá. Também vai estar vendo a porteira fechar. Eu vejo muito pessimismo esse São Paulo. Não consigo ver o São Paulo crescendo nesse rumo que está sendo adotado pelo Aguirre e a direção do São Paulo. Mas espero que sim, espero que melhore, que dê chance. Ontem o São Paulo só atacou a partir do instante em que o Fernando Diniz, contrariando os seus princípios, foi lá para a retranca. Chamou o São Paulo. Aí chamou o São Paulo. A entrada do Cueva deu um pouco mais de técnica para o time. O Reinaldo ficou mais livre e tal, para atacar, por causa dos 3 zagueiros. Olha, o Atlético Paranaense chegou a botar 4 zagueiros no segundo tempo, que não é feição do Diniz. E ele, Fernando Diniz, vai ter dificuldade pela qualidade dos jogadores. É o material humano, né, Helena, que ele tem. É muito fraco. O pessoal erra muito passe. Nesse sistema que ele quer adotar, que é o mais moderno que tem, que é o que se pratica nos maiores centros do futebol mundial na Europa, se exige o passe correto. Você não pode perder a bola num passe errado simples. Porque se você joga fazer um risoto de camarão sem camarão não dá, né? Não dá, né? Aí fica complicado. E a gente pode acrescentar no que disse o Helena, em respeito aos garotos da base, de que apesar de todo o esforço do Nenê, a gente sabe que o Nenê ele não tem caixa para toda uma temporada, quarta domingo. Então vai se fazer necessário a utilização desses garotos. Mas se você não der condição deles jogarem, derem o ritmo, vai sempre ficar aquela insegurança do que essa molecada pode ou não render. É verdade. E o Nenê foi o melhor jogador ontem do São Paulo e talvez o melhor em campo. Jogou muito bem, foi muito esforçado. Tecnicamente ele está acima da maioria dos jogadores de meio de campo que atuam no Brasil. E, portanto, ele foi muito bem. Mas estava sozinho. Melhorou quando o Cueva entrou. Bom, a enquete do programa Gazeta Esportiva de hoje é justamente sobre o tropeço do tricolor. A gente quer saber, o São Paulo consegue a classificação após a derrota de ontem pela Copa do Brasil? Sim ou não? Participe votando através do site gazetesportiva.com. E aí, Garrafa? Sim, pode conseguir, né? Vamos ser otimistas com o São Paulo, sim. E aí, mestre? Pode sim.